Já parou para pensar na última conversa que você teve? Quanto tempo demorou para formar uma primeira impressão? Pouquíssimos segundos, né? Pois é. Num mundo com tanta informação, com tanta correria, conseguir a atenção de alguém rapidinho não é só um truque, é essencial. Vamos dar uma olhada em como dominar esses momentos que são cruciais e transformar segundos em sucesso. 95. Guarda bem esse número. Esse é o tempo, em segundos, que pode definir se uma negociação vai para frente, se uma entrevista dá certo ou até mesmo se um primeiro encontro vai ter um segundo. Parece meio impossível, né? Mas a gente vai ver que com a estratégia certa, 95 segundos é tudo o que se precisa. É uma ideia ousada, não é mesmo? Pensar que decisões tão importantes podem ser tomadas em menos tempo do que se leva para passar um café. Mas olha, a ciência por trás das primeiras impressões mostra que isso não só é possível, como acontece o tempo todo. A grande questão é, como é que a gente usa isso a nosso favor? Para responder isso, a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura do livro Como Vender em 95 Segundos. E pode esquecer aqueles truques de venda meio manipuladores. Aqui, a gente está falando de entender a psicologia humana, de entender como a nossa cabeça funciona e molda cada decisão que a gente toma, muitas vezes sem nem perceber. Ok, antes mesmo de o cronômetro começar a rodar, a gente precisa falar sobre o que acontece antes. O jogo de verdade, ele acontece aqui dentro, ó, na mente. Vamos explorar essa tal de psicologia da conexão e entender por que as emoções são o verdadeiro campo de batalha de qualquer interação humana. E aqui, olha, tá a chave de tudo. A gente adora pensar que é super racional, né? Mas a verdade é que não somos essas criaturas lógicas todas. Nossas decisões são movidas pelo coração, pela emoção e a lógica. Ah, a lógica vem depois, só para dar aquela arrumada, para dar um verniz de racionalidade naquilo que a gente já decidiu com sentimento. Entender isso muda completamente as regras do jogo. E essa citação da América Yesh, nossa, é uma lição de ouro. Lá no fundo, todo mundo tem esse desejo básico, ser visto, ser valorizado. Quando você faz alguém se sentir importante, você não está só sendo simpático, você está criando uma conexão humana de verdade. E é a partir daí que a mágica acontece. Então, beleza. Como é que a gente aciona essa resposta emocional? A fonte aqui aponta para 3 gatilhos principais. Primeiro, a confiança, que é a base para qualquer tipo de relação. Depois, a urgência, aquele medinho de perder uma boa oportunidade. E, por fim, o pertencimento, que é o nosso desejo natural de fazer parte de um grupo. Vamos ver como isso se aplica na prática. E a confiança, olha só, não começa com o que a gente fala. Começa com a nossa presença. Pensa na postura como se fosse o primeiro argumento. Ombros para trás, um olhar firme. Isso tudo comunica que você sabe do que está falando, que tem segurança, antes mesmo de abrir a boca. É como um cartão de visitas silencioso que pode abrir ou fechar muitas portas. Certo, o relógio está correndo, os primeiros 30 segundos são os mais críticos de todos. É aqui que a gente tem que quebrar o gelo e criar uma brecha para uma conversa que realmente vale a pena. Vamos ver como aproveitar esse tempo ao máximo. E como começar? O livro dá pra gente 3 ferramentas super poderosas. Dá pra fazer uma pergunta que deixa a pessoa curiosa, pensativa, ou então apresentar um benefício tão direto que é impossível de ignorar, ou quem sabe contar uma historinha bem curta que cria aquela conexão na hora. Vamos ver a diferença que se faz? Agora, olha só a diferença gritante nesse slide. À esquerda, aquelas aberturas fracas, que a gente ouve todo santo dia. E à direita, as aberturas poderosas, que começam conversas de verdade. Em vez de pedir permissão, elas já chegam oferecendo valor. Em vez de serem passivas, elas provocam. A escolha de qual usar, bom, faz toda a diferença do mundo. Pronto, o gelo foi quebrado. A conexão tá lá. Agora, com os próximos 65 segundos, é hora de construir em cima dessa base. Esse é o momento do pitch, sabe? É onde a ideia é apresentada para guiar a conversa para a única palavra que realmente importa. Sim. O caminho por sim não é um pulo, é uma jornada. Passo a passo. Começa comunicando um valor que seja óbvio, que a pessoa entenda na hora. Se fortalece com histórias que criam empatia e se solidifica quando a gente lida com as dúvidas de frente, sem medo. Cada passo vai construindo um momento por próximo, levando a um final natural e positivo. E aqui está ela, a jornada completa, toda mapeada em 95 segundos. Desde a postura inicial até o exato momento da decisão. Cada fase tem um objetivo bem específico e, juntas, elas criam um fluxo poderoso que transforma uma interação super breve em uma oportunidade real.
É um tiro curto, mas um tiro com uma estratégia muito, muito clara por trás. A verdade é que o relógio dos 95 segundos está sempre correndo. Em cada e-mail que a gente manda, em cada reunião que a gente participa, em cada pessoa nova que a gente conhece, a pergunta que fica no ar é: será que a gente está deixando esses segundos passarem em branco ou a gente está fazendo com que cada um deles realmente conte?